E o Corinthians precisará baixar em 5 milhões de reais por mês sua folha salarial para cumprir a projeção orçamentária de 2026. Nessa semana, membros do Conselho de Orientação do Corinthians foram apresentados ao planejamento financeiro e há necessidade de um corte drástico nos custos do timão. Corinthians que, nesse momento, tem 505 milhões de reais com despesas com o pessoal, vai precisar, em 2026, reduzir para 410 milhões, uma queda de 19%. No futebol, essa queda vai ser também importante. Corinthians, nesse ano de 2025, gastou 435 milhões com o futebol, despesas com o pessoal. Para 2026, esse número vai ter de cair para 354 milhões. Bora para o número mensal. Se a folha do Corinthians nessa temporada girava na casa dos 33 milhões e 400 mil, incluindo impostos, ela vai precisar cair para 27 milhões e 200 mil reais, 5 milhões a menos por mês. Esse valor equivale a quase aquilo que custa Memphis Depay. Como eu já contei para vocês que o Memphis fica até a metade do ano, o Corinthians vai precisar encontrar outras soluções para diminuir o custo do seu time de futebol. O Corinthians também fará uma série de ajustes em outros departamentos não ligados ao futebol. Por exemplo, hoje o Timão tem cerca de 1.200 funcionários. O presidente Osmar Stabile está sendo convencido a contar com apenas 800 para o ano que vem, o que representaria um corte de 400 pessoas. Só para completar, registrar que o Corinthians ainda vai precisar de 151 milhões de reais com vendas de atletas no próximo ano e estima ser capaz de faturar 335 milhões de reais com direitos de transmissão. Já em relação a patrocínios, 255 milhões de reais com um salto de 47 milhões em relação a 2025. E você? Acha possível tirar 5 milhões de reais da folha do Corinthians? Já usa o espaço para comentário para apontar o que você faria. Comente sobre o que quiser também em relação ao vídeo. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Rubens Novaes, Nicola Dorival continua no Corinthians ano que vem, somente se for campeão da Copa do Brasil. O Nicola Fagner será relacionado contra o Corinthians? Não. Tem uma multa rescisória. Eu não sei quem chegou a falar que a multa é de 1 milhão de reais por jogo. E eu tenho dúvidas, porque o que eu tinha escutado é que a multa pro Fagner jogar era de 5 milhões de reais. Eu ainda vou checar direito essa história para trazer informação para vocês. Só para vocês entenderem, estamos falando de Corinthians e Cruzeiro, Cruzeiro e Corinthians, que começam a decidir na próxima quarta-feira, vaga na final da Copa do Brasil. Anderson José da Silva, se o Timão se livrar de Maicon, Thales, Romero, Donelli, Maná, Fagner, Hugo, Palácios, Alex Santana, Félix Torres, Héctor Hernandes e Pedro Raul, economiza 8 milhões fácil. Vamos fazer essa conta juntos? Pedro Raul custa na casa dos 400 mil por mês. O Héctor custa 300, já foi para 700. O Félix mais 700, 1,4. O Alex Santana, 500 mil, 1,9. O Palácio já nem tá mais no clube, né? O Alex Santana também não tava, mas embora ele volta de empréstimo. O Hugo, pouco. O Hugo, lateral, custa uns 200 mil. 2 milhões e 100. O Fagner mais 400, são 2,5. Embora com o Fagner voltando, o salário passa a ser cheio, mas tudo bem. O Maná é pouquinho. O Donelli, Maná e Donelli, 2,5, foi para 2,600. O Romero, 900 mil, aí já foi para 3,5. O Thales ganha no mínimo uns 800 mil. Vamos para 4,300. O Maicon, no mínimo 500 mil. Vamos fechar 700 para 5 milhões de reais. Com esses nomes que você passou, o Corinthians consegue alcançar os 5 milhões que ele precisa reduzir da sua folha salarial. O Anderson, o grande ponto é, quem vai querer o Pedro Raul para pagar 100% dos salários dele? O Ceará já disse que não consegue pagar 800 mil mensais. O Cruzeiro estuda, cogita, ainda não se decidiu sobre ficar ou não com o Fagner. Mas para ficar, o Cruzeiro vai pedir que o Corinthians siga mantendo pagamento de metade dos salários. E para o Corinthians não interessa. O Thales vai ser devolvido, né, para o time dos Estados Unidos. Embora ele tenha contrato, acho que até a metade do ano. Eu vou até checar do Thales. O Romero tem contrato até dezembro e vai embora. O Donelli vai embora. O Alex Santana, você vai precisar encontrar um clube para o Alex Santana. Deixa eu só ver a questão do Thales Magno. Contrato, Thales Magno, Corinthians até... agora o contrato
vai até o meio de 2026. Então foi isso. O Corinthians acertou a renovação do contrato de empréstimo do Tales por mais um ano, tá? Até o... Peraí. Só para confirmar direitinho. Corinthians renova empréstimo de Tales Magno. Notícia de 3 de abril. A novela Tales Magno chegou ao fim. Na manhã dessa quinta, o Corinthians e seus representantes e os representantes do New York City chegaram a um acordo de renovação do empréstimo até o fim da temporada. Então, torcedor corintiano, comemore, tá? Para ficar com o atleta por mais 6 meses, o Timão precisou desembolsar um valor previsto em contrato. Caraca, 5 milhões de reais pelo reempréstimo do Tales Magno por alguns meses, por 8 meses. Meu Deus do céu. 5 milhões de reais pelo empréstimo do Tales de abril a dezembro. O Tales Magno, nessa temporada, tem os seguintes números: 47 jogos, 6 gols e 4 assistências. Nas últimas partidas, ele... Nossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dos últimos 11 jogos, o Tales Magno não entrou em 9. Vou repetir. Corinthians pagou pelo empréstimo do Tales Magno de abril a dezembro 5 milhões de reais para o New York City. Pagou ou prometeu pagar, né? Esse mesmo Tales Magno, que dos últimos 11 jogos não entrou em campo em 9. O último gol do Tales Magno aconteceu em 16 de julho, na vitória contra o Ceará por 1-0. Caraca, e depois o gol anterior dele havia sido no dia 15 de fevereiro. Então, de 15 de fevereiro a 5 de dezembro, o Tales marcou um gol. Meu Deus do céu. Então, assim, nesse novo período de empréstimo, o Tales Magno tem um gol marcado. Que várzea. Que coisa horrorosa. Bora mudar de assunto para falar sobre o Corinthians. Cadê o presidente Osmar Stabile? Essa pergunta foi feita por praticamente todo mundo que teve acesso à delegação alvinegra lá em Fortaleza. O Corinthians perdeu nessa quarta-feira para o Fortaleza, na capital cearense, por 2-1. E chamou a atenção a ausência do presidente Osmar Stabile, alguém que costuma estar ao lado do time nos jogos em casa e fora. Dá para dizer que o Stabile teve compromissos particulares que o impediram de viajar. O presidente passou por uma limpeza e clareamento dentário, que exigiu repouso. E aproveitou que precisaria de alguns dias de descanso para fazer também um reforço capilar. Parece que a ideia do presidente é ficar um pouco mais descolado, bonito, no estilo. Mas vários opositores se aproveitaram para fazer críticas ao Stabile, entendendo que esse não era o momento mais adequado para fazer qualquer tipo de mudança no seu visual. Corinthians precisando de vitória na briga por vaga em pré-libertadores. Você sabe, depois de perder para o Fortaleza, o Corinthians não consegue mais ficar em 8º lugar no Brasileiro. Dessa maneira, dá para cravar que a última chance de o Corinthians participar da Libertadores do ano que vem é vencer a Copa do Brasil. Para isso, terá de passar pelo Cruzeiro nos dias 10 e 13 de dezembro e pelo vencedor do outro duelo na decisão da Copa do Brasil. A outra semifinal tem Vasco e Fluminense. A saideira sobre o Corinthians: como já era de se esperar, o Shakhtar recusou a proposta de reempréstimo feita pelo Corinthians em relação a Maicon. Até porque o Corinthians deve 1 milhão de euros e já foi, inclusive, condenado pela FIFA. Nos próximos dias, a Corte Arbitral do Esporte deve confirmar o pagamento de 1 milhão de euros. Para que o clube ucraniano negocie o Maicon, há necessidade de quitação dessa dívida e da compra do Maicon por mais 2 milhões de euros. Preciso falar agora sobre o leilão por Everton Cebolinha. O jogador que vai deixar o Flamengo nessa janela de transferências foi alvo de 6 clubes brasileiros. Sondagem. 3 deles a gente já tem certeza: Corinthians, Palmeiras e Grêmio. Outras 2 possibilidades: Atlético Mineiro e Cruzeiro. Nenhum dos 2 clubes confirmam o interesse, mas a especulação envolvendo os times de Minas é bastante grande. Importante registrar que o Cebolinha está decidido a sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes, ou melhor, do Intercontinental de Clubes, que começa para o Fla na próxima quarta-feira.
O Flamengo foi campeão na quarta-feira passada, vencendo o Ceará, e na festa do título o Cebolinha disse o seguinte, abre aspas, não estou contente em não ter a sequência de jogos que eu necessito. Foi a deixa para que o Flamengo fizesse essa negociação. Já havia contado para vocês que se o rubro-negro não vender o Cebolinha até 31 de dezembro, vai precisar pagar ao Benfica, a partir de 1º de janeiro, 1,5 milhão de euros. Isso consta no contrato entre as partes. Quando o Flamengo comprou do Benfica por 13,5 milhões de euros, já existia essa cláusula no acordo. Quero falar agora sobre o Corinthians condenado a pagar quantia milionária a um atleta que esteve em campo em apenas 3 jogos. Eu me refiro a Jonathan Cafu, que processou o Corinthians cobrando 2,5 milhões de reais. Ele teve vínculo com o Timão entre 2020 e 2023. E entre outras cobranças, ele alegava não ter recebido o fundo de garantia. O Corinthians já foi condenado ao pagamento do FGTS. E embora o valor não esteja definido, dá para imaginar uma conta de algo na casa de 1,1 milhão de reais. O Cafu ainda vai tentar receber outras verbas, mas ele já teve uma derrota importante. Cafu pediu nessa negociação com o Corinthians que ele tivesse a justiça gratuita. O Corinthians rejeitou esse pedido, ou pediu que a justiça negasse. Lembrando que enquanto atleta do Corinthians, o Cafu tinha direito a 450 mil reais por mês. A pergunta que eu deixo é, o que mais te surpreende? O fato de o Jonathan Cafu ter jogado apenas 3 vezes pelo Corinthians ou o fato dele ganhar, enquanto atleta do Timão, 450 mil reais mensais? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.